A questão do que vem depois da morte nunca foi apenas uma obsessão religiosa ou uma reflexão filosófica. Pelo contrário, essa tem sido uma das maiores questões que moldaram o curso das civilizações e religiões. Nos antigos textos judaicos, encontramos referências enigmáticas que aludem à ressurreição e ao julgamento. Essa ideia evoluiu posteriormente durante o exílio babilônico e o período helenístico, tornando-se uma doutrina central na tradição rabínica e talmúdica. Sob conceitos como o mundo vindouro, o dia do julgamento e a ressurreição dos mortos, o judaísmo começou a delinear sua visão da justiça divina após a morte. Posicionado entre o ciclo anual de arrependimento durante o Rosh Hashanah e o Yom Kippur, e as visões escatológicas formuladas pelos fariseus e rabinos medievais que continuam nas correntes modernas de pensamento. Em contraste, o Islã surgiu com um retrato claro e abrangente do dia da ressurreição, desde o toque da trombeta até a ressurreição, a reunião e o julgamento, culminando no paraíso ou no inferno. A crença na vida futura foi assim estabelecida como um pilar fundamental da fé islâmica e uma escala moral pela qual o comportamento humano é medido. Neste vídeo, abriremos o arquivo do dia do juízo final tanto no judaísmo quanto no islamismo, mergulhando na história, no pensamento e nos textos sagrados, para apresentar uma imagem clara da jornada desse conceito desde os tempos antigos até a doutrina firmemente estabelecida. Fique conosco até o final e não se esqueça de nos apoiar curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal para que você não perca nenhum conteúdo novo. Desde os primeiros estágios da consciência religiosa no Antigo Oriente Próximo, as grandes questões relativas ao significado da vida, da morte e da recompensa póstuma tomaram forma como um pano de fundo fundamental para todas as narrativas de fé. Dentro desse contexto, surgiu a concepção judaica primitiva, com seu foco principal voltado para o pacto, a lei e a fidelidade ao pacto divino no curso da história. As referências à vida após a morte e ao dia do julgamento, no entanto, permaneceram breves ou simbólicas. Nas primeiras escrituras, o principal objetivo desses textos não era construir um cenário escatológico detalhado, mas sim solidificar a identidade religiosa e regular o comportamento coletivo. Algumas interpretações abordavam o destino humano a partir de uma perspectiva espiritual, enfatizando a justiça divina e a elevação da alma após a morte. Outros expandiram a visão para um horizonte histórico nacional, ligando o fim do mundo à redenção messiânica. Outros ainda se aproximaram de uma estrutura escatológica mais direta, englobando a ressurreição e o julgamento. Dentro de uma estrutura analítica, 4 níveis fundamentais podem ser considerados. Primeiro, o texto fundamental representado pelo Tanakh e os blocos de construção iniciais que ele estabeleceu dentro da tradição rabínica. Em segundo lugar, os desenvolvimentos históricos que remodelaram o significado em vários estágios. Em terceiro lugar, as divergências doutrinárias que surgiram entre grupos como os fariseus, saduceus e samaritanos. E, por fim, o modelo islâmico normativo, que é posteriormente invocado para comparação sem elaboração detalhada neste ponto. Por meio dessa progressão gradual, é possível rastrear o surgimento do conceito de julgamento e o desenvolvimento de termos-chave, como o mundo vindouro, Olam, Raba e o dia do julgamento, e observar como esses conceitos evoluíram para se tornarem os principais pilares do discurso religioso judaico e ferramentas para reforçar o compromisso moral e a identidade coletiva. O Tanakh constitui o principal reservatório de vocabulário e imagens escatológicas no judaísmo. Seus versículos principais funcionam mais como sinais do que como uma narrativa detalhada do dia da ressurreição. No livro de Daniel 12, aparece a passagem bíblica mais clara sobre a ressurreição, onde a dualidade do destino é articulada por meio da imagem daqueles que dormem no pó da terra, despertando alguns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Aqui, as noções de ressurreição e recompensa eterna surgem como 2 pilares fundamentais na consciência judaica da vida após a morte, formando um ponto de referência central para todas as discussões posteriores sobre ressurreição nos textos judaicos.
O livro de Isaías 26, por sua vez, apresenta imagens de vida após a morte e cenas de julgamento cósmico marcadas por reviravoltas na própria ordem do mundo que precede o advento do julgamento divino. Essas imagens situam o destino individual em uma estrutura cósmica e histórica mais ampla. No livro de Jó, a voz da esperança de encontrar Deus após a morte é revisitada. Uma passagem que gerou um amplo debate exegético entre aqueles que a interpretam como um encontro corporal e aqueles que a entendem como um encontro espiritual. Essa divergência revela uma abertura hermenêutica inicial nos próprios textos fundamentais. A dificuldade central, no entanto, está na terminologia. O Tanakh não contém um único termo unificado que corresponda precisamente ao conceito islâmico do dia da ressurreição. Em vez disso, ele apresenta uma rede de conceitos interrelacionados, como julgamento, o livro ou registro, ressurreição ou despertar, vida eterna e justiça divina. Essa rede conceitual formou a semente de um léxico que se tornaria cada vez mais definido na Mishnah e no Talmud, onde noções mais específicas se cristalizaram, incluindo o mundo vindouro, a ressurreição dos mortos, Gehinnom e o Jardim do Éden espiritual. O exílio na Babilônia, no século VI a.C., provocou uma profunda perturbação espiritual e histórica que abalou a confiança da comunidade nos mecanismos de recompensa e punição que operavam dentro do tempo político. Na esteira da destruição e do deslocamento, surgiu uma questão fundamental. A justiça mundana é suficiente ou o cumprimento da justiça divina depende de uma resolução escatológica que transcende os limites da história? Nesse momento crítico, a ideia da vida após a morte começou a se transformar de uma mera possibilidade interpretativa em uma necessidade existencial para dar sentido ao destino humano. Durante os períodos helenístico e romano, surgiram claras divergências doutrinárias, refletindo a diversidade de interpretações dentro da herança religiosa. Os saduceus, intimamente associados aos 5 livros de Moisés, eram, portanto, conhecidos por sua reserva em relação à doutrina da ressurreição, não como uma negação absoluta da vida após a morte, mas como uma adesão literal aos limites de um texto que não elaborava explicitamente essa crença. No lado oposto, os fariseus adotaram um horizonte mais amplo por meio da interpretação oral, que mais tarde formaria a base da Mishnah e do Talmud. Para eles, os conceitos de ressurreição e do mundo vindouro eram muito mais explícitos, e a ressurreição dos mortos surgiu como um pilar central da crença. A interação contínua com os impérios grego e, posteriormente, romano desempenhou um papel decisivo na consolidação dessa transformação. As injustiças recorrentes reforçaram a convicção de que a justiça não poderia se esgotar apenas na esfera da política. Assim, a ideia de um acerto de contas escatológico veio para compensar as deficiências da história e preencher seu vazio. Termos como o dia do julgamento, a ressurreição e o registro celestial tornaram-se parte integrante do discurso de identidade e resistência ética, servindo como uma estrutura para entender a justiça divina em um mundo que não mais garantia a justiça humana. Com a formação do Mishnah e mais tarde do Gemara, ou seja, o Talmud, o pensamento judaico passou das primeiras sementes textuais para uma estrutura conceitual mais coerente em relação à questão da vida após a morte. O conceito do mundo vindouro, Olam Haba, surgiu como um termo de amplo alcance semântico. Poderia se referir ao estado escatológico, para o qual as almas dos justos retornam após a morte, ou poderia denotar o horizonte histórico messiânico que segue este mundo atual. Essa amplitude semântica permitiu que a tradição rabínica acomodasse diversas orientações sem sacrificar a unidade simbólica do conceito. A doutrina da ressurreição dos mortos foi firmemente estabelecida como uma crença central e, mais tarde, foi integrada aos princípios de fé articulados por Moisés Maimônides. Essa incorporação conferiu à doutrina uma autoridade normativa duradoura dentro da teologia judaica clássica. Junto com isso, as noções de recompensa e punição se cristalizaram por meio da estrutura dupla do Jardim do Éden espiritual e do Gehinnom. As explicações rabínicas muitas vezes retratavam o Gehinnom como um estágio temporário de purificação que precede a ascensão da alma ao mundo vindouro, embora houvesse diferenças significativas entre as fontes com relação à sua natureza e duração. Ao longo dos séculos, as interpretações variaram entre abordagens simbólicas e éticas. Por um lado,
e leituras literais e escatológicas. Por outro, o destaque de cada abordagem variava de acordo com a escola e o período histórico. Consequentemente, qualquer envolvimento com os textos da Mishnah, do Talmud e de seus desenvolvimentos subsequentes exige uma linguagem descritiva equilibrada que apresente as posições como elas são e situe as perspectivas críticas em seu contexto histórico sem generalização ou depreciação. O objetivo desta apresentação é oferecer uma estrutura intelectual abrangente que permita aos leitores e pesquisadores entender como o conceito do dia do juízo final tomou forma no judaísmo por meio da tradição rabínica e seus principais fundamentos conceituais durante a Idade Média. Os contornos da doutrina escatológica judaica se cristalizaram por meio de duas trajetórias complementares. O primeiro era um caminho racional, baseado em argumentação que visava demonstrar a justiça divina e a recompensa póstuma. O segundo foi um caminho doutrinário, que tornou a crença na vida após a morte um componente integral da própria fé. Saadia Gaon, também conhecido como Saadia Al-Fayumi, articulou uma defesa racional da ressurreição e da vida após a morte, afirmando que o mundo observável não realiza a justiça em sua plenitude. Consequentemente, é necessário um dia de julgamento no qual os ritos são concluídos e cada indivíduo é recompensado por seus atos. Ele argumentou ainda que a relativa escassez de referências escatológicas explícitas nos livros da Torá não implica uma negação do conceito, mas reflete a natureza do discurso profético e as circunstâncias históricas de seu público original. Moisés Maimônides, conhecido como o Rambam, elevou a questão do nível de debate racional para o de crença fundamental ao incluir a ressurreição dos mortos entre seus princípios de fé. Ele afirmou que a crença na vida após a morte constitui um elemento central na estrutura doutrinária do judaísmo rabínico. O discurso sobre paraíso e inferno, recompensa e punição tornou-se parte da própria identidade teológica judaica. No entanto, a porta da interpretação permaneceu aberta. As escolas de pensamento divergiam entre aqueles que afirmavam a ressurreição como uma realidade escatológica literal e aqueles que se inclinavam para leituras simbólicas e éticas que enfatizavam a responsabilidade individual no presente. Essa diversidade contribuiu mais tarde para a formação de correntes ortodoxas modernas, conservadoras e reformistas, cada uma das quais adotou abordagens distintas para a questão da vida após a morte. No judaísmo, a Cabala ofereceu uma estrutura simbólica e espiritual para a compreensão da relação entre o divino e o mundo, bem como para traçar o fluxo do tempo em direção a seus fins últimos. Dentro dessa estrutura surgiram concepções de tempo cíclico e destinos históricos, um caráter messiânico acompanhado de noções espirituais como a Shekinah, que incorpora a serenidade e a imanência da presença divina. Essas visões não foram apresentadas como alternativas às principais doutrinas, mas sim como camadas de interpretação esotérica que abordam o fim do mundo e a redenção por meio de formulações simbólicas. A diversidade de interpretação dentro da própria tradição constitui uma característica essencial da Cabala, de modo que algumas escolas interpretam o Gehinnom como uma fase transitória e purificatória, enquanto outras deixam espaço para concepções múltiplas e variadas. Por esse motivo, a Cabala é tratada como um campo que carece de consenso unânime, o que exige um certo grau de cautela metodológica ao tentar estabelecer uma conexão direta entre o pensamento cabalístico e o dia da ressurreição. Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, ocupa um lugar central no ritual religioso como o Dia do Julgamento, durante o qual a memória rabínica revisita o conceito de uma revisão anual das vidas humanas, seu sustento, duração e ações. Dentro desse contexto, surge a imagem dos 3 livros, um para os justos, outro para os ímpios e um terceiro para aqueles de status intermediário, cujos casos permanecem suspensos até o Yom Kippur, o dia da expiação. Esse dia não é considerado um substituto para o julgamento final, nem é equivalente ao dia da ressurreição em seu significado escatológico final. Em vez disso, ele funciona como um espelho ético que sustenta a consciência moral durante todo o ano e transforma o arrependimento em uma prática vivida durante os 10 dias de arrependimento. Dessa forma, Rosh Hashanah se torna um catalisador espiritual que reposiciona o indivíduo diante da justiça divina e serve como uma ponte viva
entre o tempo ritual e o tempo escatológico. Com o advento da modernidade, surgiram claras divergências com relação à centralidade da vida após a morte na vida religiosa judaica. O judaísmo ortodoxo afirma a ressurreição dos mortos e o mundo vindouro como artigos fundamentais da fé, ao mesmo tempo em que preserva o ritual do Yom Hadin como um lembrete do julgamento e um meio de reforçar o arrependimento. Em contraste, o judaísmo reformista minimiza as doutrinas escatológicas detalhadas em favor de uma ênfase na ética prática e na reforma social, apresentando a estrutura ética do judaísmo como o foco dominante e mantendo a vida após a morte como um horizonte moral amplo em vez de uma doutrina detalhada. O judaísmo conservador ocupa uma posição intermediária, equilibrando a adesão à tradição com a abertura à interpretação moderna e permitindo maior pluralismo na compreensão do conceito do mundo vindouro. No período contemporâneo, a discussão sobre o dia da ressurreição ganhou visibilidade renovada em várias plataformas. No contexto judaico, festivais como Rosh Hashanah e Yom Kippur são invocados como símbolos anuais de ajuste de contas e arrependimento. No contexto islâmico, circula uma vasta quantidade de conteúdo que descreve as cenas do dia da ressurreição, desde o toque da trombeta até a recompensa eterna, muitas vezes transmitida em uma linguagem exortativa poderosa que visa instilar certeza e fortalecer a fé. No entanto, a qualidade desse conteúdo permanece desigual. Embora algumas delas sejam caracterizadas pela falta de documentação, as plataformas acadêmicas especializadas oferecem análises mais equilibradas e rigorosas. Isso faz com que o recurso a fontes confiáveis seja uma necessidade para se obter uma compreensão sólida e bem fundamentada da doutrina da vida futura. O Islã apresenta uma concepção abrangente e coerente do dia da ressurreição, articulada por meio de uma estrutura interconectada e sequencial. Começa com o toque da trombeta, seguido pelo colapso de toda a criação, e em seguida, sua ressurreição, após o que se inicia a fase de reunião do Hesher, durante a qual todas as pessoas são reunidas em um momento importante. Depois disso, os registros são abertos e cada indivíduo é informado. Leia seu registro. Como cada pessoa está diante do registro de suas ações. A balança é então montada para pesar as boas e más ações, seguida pela travessia do Sirat esticado sobre o inferno, sobre o qual as pessoas passam de acordo com sua fé e ações. Entre as honras concedidas ao profeta Muhammad está o Hod, a bacia da qual quem beber nunca mais terá sede. A intercessão, com a permissão de Deus, ocorre então em seus vários níveis antes que o julgamento final seja proferido, com recompensa eterna, seja no paraíso ou no fogo do inferno. Juntamente com discussões detalhadas sobre os monoteístas pecadores e a esperança de sua salvação por meio da intercessão, essa estrutura doutrinária estabelece firmemente o princípio da justiça individual completa no Islã e coloca a responsabilidade moral no centro da crença escatológica islâmica, conforme expresso no versículo do Alcorão. Portanto, quem fizer um átomo de bem o verá, e quem fizer um átomo de mal o verá. As concepções islâmicas e judaicas convergem em sua crença na ressurreição, no julgamento e nos princípios de recompensa e punição, com a justiça divina e a responsabilidade moral ocupando uma posição central. No entanto, as diferenças estruturais entre os dois continuam claras. No judaísmo, especialmente na tradição rabínica, o dia anual do julgamento, Rosh Hashanah ou Yom Hadin, serve como um ritual de arrependimento e revisão. Os significados de Olam Haba, o mundo vindouro, variam, abrangendo tanto um sentido escatológico quanto um horizonte messiânico histórico. Os extensos comentários rabínicos sobre conceitos como o Jardim do Éden e o Gehinnom geralmente apresentam um entendimento predominantemente temporário e purificatório da vida após a morte em muitas fontes. No Islã, por outro lado, a cena escatológica é uma sequência unificada e abrangente, começando com o toque da trombeta, seguido pela ressurreição e pela reunião do Hesher, a abertura do livro Kitab, o Balance Manzan, a travessia do Sirat, o Hod e, por fim, a intercessão que leva à recompensa eterna. O Islã afirma a natureza eterna do paraíso para seus habitantes e do inferno para os descrentes.
Sua estrutura doutrinária incorpora de forma única a intercessão pela permissão de Deus, uma característica ausente no judaísmo. Além disso, o Islã enfatiza a responsabilidade individual dentro de uma justiça que abrange toda a humanidade, em contraste com as dimensões históricas coletivas ou messiânicas presentes em certas visões escatológicas judaicas. Concluindo, as concepções judaicas do além variam de uma observância ritual anual a um horizonte messiânico escatológico multifacetado com diversas interpretações. Em contraste, o Islã apresenta uma visão totalmente integrada da vida após a morte, com estágios claros e detalhados desde o julgamento até o destino eterno. Apesar dessas diferenças, as duas tradições convergem em sua ênfase na justiça divina e na responsabilidade moral. E com isso, chegamos ao fim do vídeo de hoje. Não perca o novo conteúdo. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para ficar atualizado com todos os nossos últimos lançamentos.